Olá a todos, boa noite. Estamos aqui mais uma sexta-feira, batendo um papo com as escolas filiadas CAEM. Toda sexta-feira a gente conta um pouquinho da história dessas nossas escolas espalhadas por todo o Brasil. Lindas histórias de superação, de foco, de desenvolvimento e de muito amor à música. Cada semana a gente descobre um pouquinho mais de cada uma dessas nossas escolas que com certeza fazem a diferença na educação musical aqui no Brasil. E é isso, gente. Então, hoje nós estamos trazendo uma escola de Curitiba, né? Uma escola aqui da capital do Paraná, que foi fundada por uma colega e que também se tornou uma empresa familiar. É muito bacana a gente poder contar, então, essas histórias muito ricas, né, em detalhes e com muita emoção. É isso aí, gente. Então, eu vou chamar agora para bater um papo com a gente de Curitiba e que foi fundada pela Dionilde e que hoje também conta com a presença da sua filha, a Daniela. Oi, meninas, tudo bem? Oi, boa noite, Valéria. Boa Tudo noite. jóia por aí? Beijo. Um prazer Muito muito bom. grande estar aqui, viu? Ah, eu que agradeço. Olha, Dionilde, você conseguiu ficar mais pertinho isso? Estava cortando um pedaço do seu rosto. Ai, Sim, olha, que alegria, gente. Muito, muito bacana mesmo. Muito obrigada por aceitar o convite, né? Nós sabemos que os horários assim são, às vezes não são confortáveis, né? A gente tem tudo pré-marcado sempre sexta-feira às 18 horas, e às vezes as escolas estão dando aula, vocês sim. mesmas estão dando aula, né? Então eu agradeço a disponibilidade, todo o acerto que vocês tiveram que fazer para nos atender hoje. É uma alegria muito grande, é uma honra ter vocês aqui com a gente, né? Ai, E é obrigada. isso. Na Obrigada a verdade, vocês. Valéria, A honra é a honra nossa. é nossa. É uma honra poder participar É da dupla, então, CAEM. é recíproca. Com Ter certeza. você, Valéria, é algo na nossa vida como escola, você não tem noção do quanto faz a diferença. Ai, que Você, bom. você ouve bastante isso, mas eu só quero assinar embaixo do que todo mundo fala, porque realmente você faz a diferença. Muito, muito obrigada. É uma alegria. Você sabe que a gente sempre fala, né, que trabalhar com o que gosta é sinal de trabalhar feliz. E, aliás, nem se chama trabalho, né? É um prazer. E Sim, eu tive, né, tenho essa oportunidade de conhecer sempre um pouco mais de vocês e sempre me emociono e fico assim com o coração cheio de alegria por poder realmente ajudar um pouco, né, no que a gente sim, sabe, ou com os nossos consultores, com as informações, ou mesmo com troca de informações entre os colegas, né, que também isso enriquece. Às vezes a sim, gente faz esses debates online e tudo mais, e um dos colegas pode sempre trocar experiências e contar um pouquinho do que ele passou, e isso ajuda também os outros colegas. Então a gente chama de networking, mas é uma realidade, né? A gente trocando experiências, todos ganham, né? Com Seja uma certeza. experiência ruim ou boa, né? sim, Todo mundo sai ganhando com isso. Mas chega de falar da Caim, vamos falar da Spala hoje, de vocês. Então eu vou sim. começar com a Dani. Dani, conta um pouquinho para mim como é que foi o seu envolvimento com a música, se foi pressão familiar, né? Ou se foi uma amor no coração. Conta aí pra gente como é que foi todo esse processo para você hoje estar trabalhando na e com a música. Então, na verdade, eu tive contato com a música na igreja, né? Então, desde pequenininha, já envolvida nos corais da igreja. E aí até a Gil vai explicar melhor um pouquinho de como foi né, esse início todo. Mas desde os 4 aninhos já fazia aula de musicalização, fiz flauta doce um pouquinho depois. Aí comecei com a aula do piano, do violino. Então, sempre estive envolvida nesse sentido. E sempre gostei bastante, assim. Era uma das coisas que eu sempre amei, né? Fazer parte dos corais e estar tocando na igreja, né? Então eu comecei assim e continuei até a adolescência fazendo aula. E quando chegou perto da época do vestibular, ainda estava um pouco na dúvida, né, do que fazer.
E com certeza não foi pressão, mas foi um incentivo da minha mãe de tentar, né? Porque eu, assim, não tinha muito... Estava meio perdida nesse sentido, mas foi a melhor escolha da minha vida, assim. Quando eu comecei a fazer o curso, tentei a FAP e a Belas Artes, né? Passei nas duas, graças a Deus, e acabei Que optando legal. pela Belas Artes. E aí eu comecei a amar cada vez mais a profissão, e hoje estamos aí um tempinho já de experiência. Que bacana. Pelo que você falou, então sua área é canto, é isso? Não, na verdade, assim, também tive um pouco na faculdade a questão da formação do canto, mas ainda não leciono o canto em si, mas sempre gostei de cantar, sempre que cantei em corais na igreja, então o canto faz parte também. Mas hoje é mais o piano e violino que eu dou aula mesmo. Que bacana! E a parte daí da Muito, musicalização, né? Principalmente as aham, crianças. que bacana. Puxa vida, muito, muito interessante, né? A gente tem feito as lives e o que acontece? A gente tem percebido muito o movimento familiar dentro das escolas, né? Então é uma coisa envolvente mesmo, né? A gente precisa fazer uma pesquisa, gente, sobre quanto por cento das escolas são empresas familiares, o que tem, porque é muito grande, né? Se vocês acompanharam as últimas lives que nós fizemos, nós temos feito lives com casais, inclusive, né? A esposa, às vezes, era da área musical, o marido era de outra área, e se achegou, né? Às vezes, larga até a outra profissão para ajudar a administrar a escola. Isso é muito comum. Temos casos, ao contrário, também, onde a pessoa, o marido era músico e a esposa, também administradora, se achega e transforma essa escola numa empresa familiar, né? Então, é muito, muito bacana, é uma pesquisa que a gente precisa ter em mãos, porque cada vez mais a gente percebe que, até pela própria pandemia, como a família é importante, né? Como a família é o suporte de tudo. E poder trabalhar em família, desde com os devidos cuidados, né? Para não criar desavenças ou desgastes, o quanto isso é valioso, né? E a música tem proporcionado isso a muitas pessoas, a muitas famílias, né? Isso é muito bacana. Agora eu quero conhecer um pouquinho da história linda da Dionilde aí. Conta pra gente como é que foi toda a sua trajetória de vida, o início na música, se teve incentivo de família, como é que foi todo esse processo até chegar o momento da abertura da Spala. Conta pra gente um pouco. Eu vou, assim, vou resumir, né? Na verdade, a minha história com a música também aconteceu na igreja, porque lá a gente é muito estimulado, né, a isso. É verdade. Então, eu acabei, assim, procurando estudar para trabalhar na igreja, né? Mas o meu envolvimento de cabeça mesmo na música foi depois que eu casei. Aí, então, eu comecei a trabalhar na igreja fazer aula já de canto, né? E o meu primeiro envolvimento musical foi na área de canto mesmo, canto coral. Na verdade, eu que trabalhava interessante, né? Você e a Dani, pelo mesmo viés. Pois é. E claro, né, comecei em Ponta Grossa, né, foi a minha cidade que eu já morava, né, comecei lá, mas o meu sonho era fazer uma faculdade de música, e na época não tinha faculdade de música lá. Então, quando nós voltamos para Curitiba, foi a primeira decisão, assim, nossa, que bom, agora eu posso me preparar para fazer um vestibular de música e seguir carreira, né? Então, eu não perdi tempo. Eu cheguei em 1995 aqui em Curitiba. Em 96, a gente chegou mais ou menos próximo ao meio do ano. Em 96, eu já me matriculei no instituto bem conhecido que tinha, infelizmente fechou, a época dos conservatórios, né? Era o Conservatório de Música Carlos Wesley. Sim. Então, foi lá que aqui em Curitiba, né? Foi onde eu comecei a minha formação. Teoria eu já havia estudado, né? Já tinha feito um pouquinho de piano no interior com uma professora particular, mas aí fui estudar para valer mesmo, fiz preparatório, daí no ano seguinte fiz o vestibular e graças a Deus passei.
né? Que lindo. Aí já consegui, já ingressei na faculdade. Então, o meu envolvimento na música veio, assim, tudo ao mesmo tempo, assim, mais profissional foi a partir do que eu passei na faculdade que eu comecei a estudar mesmo mais profundamente, né, a pedagogia e ensino da música como um todo, né? E continuando na igreja, né, foi o meu... Continuei desenvolvendo essa atividade de coral, que é o que eu sabia fazer, mas já também começamos um projeto na igreja, junto com a comunidade da igreja, né? Começamos um projeto coral, na verdade, que partiu de uma colega da igreja. Ai, que vontade de fazer um coral. E eu era a pessoa chave para puxar isso, né? Então, com o meu Entendi. apoio, a gente foi e começamos o projeto coral, que foi crescendo, daí já tinha aula de violão, daí já tinha aula, tudo gratuito para a comunidade. Da Certo. igreja e comunidade local, aberto, né? Aí depois vieram os outros cursos de piano, de teclado, e acabou que os anos foram passando. Então eu vou resumir um pouco, porque é uma história longa, né? Mas eu não Mas podia tudo bem, deixar pode ir contando. eu não podia deixar de mencionar porque uma coisa está bem ligada à outra na minha vida, não tem como separar. Então eu fiquei nesse trabalho durante 13 anos. Então, 13 anos na igreja? isso, fazendo faculdade, tinha os filhos pequenos, né? Eu era gestora, acabou que minha colega saiu por questões pessoais, ela não pôde continuar. Se somaram, a gente sempre tem muito apoio na igreja, tinha uma diretoria que nos assessorava, e a diretora de música da igreja era presente no nosso projeto. Então, com isso, a gente conseguia fazer um trabalho bem bacana, assim, né? E por isso está lá a escola e afiliada a CAEM também, mas está lá a escola até hoje, né? Então, assim, acabou que daí veio junto a formação. Daí o que aconteceu? Eu fiz a faculdade, continuei estudando piano particular, porque na faculdade a gente tem muita teoria, muito estágio, e acaba que o instrumento na faculdade que eu fiz não era o primeiro plano, ficava em segundo plano. Entendi. Mas isso aí é a visão da faculdade e eu escolhi ela, então, e eu sou muito grata porque eu cresci muito nessa, até foi o que me ajudou na organização da escola, junto com outros colegas, né? Foi o meu aprendizado lá. Então, eu tive que continuar estudando a parte, né? Piano, para poder crescer profissionalmente. No instrumento, né? Isso. Eu terminei a faculdade em 2001. Aí foi onde eu tive uma ruptura bem grande com a minha voz. Pode perceber que a minha voz é rouca até hoje, né? Mas foi uma sobrecarga muito grande, de muitos anos, trabalhando com a voz. E na faculdade a gente era obrigada não, a gente tinha matérias que eu usava a voz praticamente todo dia. Então eu falei assim, bom, agora eu acho que já deu para mim, né? Eu acho que eu tenho que começar a dar aula de piano mesmo, né? E deixar o canto coral na igreja, fui passando para outras pessoas, né? Fiz cirurgia, enfim, foi todo um processo um pouco dolorido, mas superamos. E aí, então, eu comecei a dar aula na escola mesmo, que de um projeto, Valéria, estava atropelando as coisas, de um projeto se tornou uma escola, né? Então, a igreja já nem via mais como projeto, porque cresceu muito. Então, já era uma escola. Então, eu continuei na direção. Mas aí a escola, deixa eu só entender um pouquinho. Tudo bem, você estava lá dentro da igreja, mas você abriu a sua escola, a Spala, dentro da igreja? Depois que eu vou falar da Spala, é que não tem tá. Ainda entendi. Ainda nós estamos nesse processo antes da abertura. Nesse processo da minha trajetória musical, né? Que se entendi, deu agora paralelo, que se deu na gestão e se deu também através de aulas, né? Que aí eu continuei sendo diretora, eu terminei a faculdade em 2001, a igreja já me contratou para continuar, já me remunerando como diretora da escola, né? Que bacana! Foi um incentivo bem grande. Então, eu continuei. E aí, na sequência, eu já emendei uma pós-graduação em MPB, na mesma faculdade que eu me formei, em 2002. Em 2003, eu já também fiz uma pós em educação musical, que foi o que eu achava que era necessário para a minha formação. Então,
Então, e continuei como gestora da escola, estudando piano, dando aula e fazendo pós. Cuidando dos filhos? Cuidando dos filhos, arrastando os filhos para tudo quanto é canto, cantar, tocar. Enfim, foi algo muito, muito familiar. Para chegar na Spala, então, não sei se eu falo agora ou depois, mas essa foi a minha trajetória, né? Daí eu terminei as pós, eu estava ainda na escola da igreja, que é a Escola Arte Musical, né? Que eu creio que é afiliada aí da CAEM. Então, aí chega uma hora que, assim, você sente que você está na hora de você caminhar com as suas próprias pernas lá. Eu tinha Quantos anos, só para eu fazer um resumo, então, né? Você teve toda essa trajetória da sua vida particular, chegando em Curitiba, fazendo a faculdade, já formada, com uma família formada, né? E aí você, junto à igreja, começou a lecionar tudo mais, o canto coral, a especialização do piano em si, fazendo faculdade. Nesses anos todos, desde que você foi aí para Curitiba, que você falou 95, né? E começou na faculdade em 96. Até que ano você ficou ainda dando aulas e apoiando todas as ações da igreja no estudo da música? Até que ano foi isso? Eu fiquei até 2009. No finalzinho de 2009. Que foi, então, que eu fiz uma caminhada com a atual diretora. A gente sempre trabalhou junto, na verdade, desde o projeto. A gente nunca deixou de trabalhar junto. E aí eu fiz a transição naquele ano, porque, por razões pessoais, eu achei que estava na hora de eu sair mesmo, né? Eu segui o meu... uma vez que eu já tinha contribuído bastante, chegou uma hora que eu acho que eu tinha que pensar que eu poderia ter a minha escola, né? Eu ter um trabalho. Exatamente. E aí isso não quer dizer, inclusive, que eu acho assim, super válido, né, Dionil, de um olhar externo, o quanto isso foi importante para você como educadora, né? Nossa, e até na parte da gestão, né? Porque, com certeza, embora você falou que o curso era aberto, né? Mas, de qualquer maneira, isso exige uma organização, exige uma tabela de horários, de organização de professores, de conteúdo didático. Quer dizer, a bagagem que você teve, a oportunidade que você teve lá dentro da igreja para poder se organizar para dar o próximo passo, foi fundamental, né? Sem dúvida nenhuma. Então, por isso que eu não podia contar a história da Spala sem mencionar. Porque foi o meu laboratório. Eu não tinha essa intenção, na verdade. Não tinha essa intenção. Mas a vida colocou algumas situações familiares, de doença na família, que a gente teve que tomar uma decisão, né? Então, a gente optou por mesmo dar uma saída estratégica da igreja como um todo, para cuidar da saúde e continuar a vida, né? Foi então que surgiu a Spala daí. Né? Quer dizer que até esse momento você estava lá dentro e por motivos particulares e tudo mais, né, família, saúde, aí você fala assim, agora, né, eu tenho um novo desafio pela frente. Sim. Né? Então eu vou andar pelas próprias pernas. Insistiram bastante para continuar, né? Gostariam que eu continuasse. Aí eu agradeci, porque realmente foram anos muito gratificantes, foram muitos de aprendizados, né? Foi uma experiência em família, né? Meus filhos cresceram e aprenderam música lá. O meu esposo, né? Ele toca clarinete, saxofone, aprendeu lá. A gente formou músicos que tocam até hoje na igreja. A gente formou pessoas que passaram na Embape. A Dani foi uma, né? Na FAP, na Federal, enfim, fora de Curitiba. Então, essa trajetória de lá, né? Claro, depois vem a parte da Spala também, que já são 11 anos, né? Então assim, é uma soma grande, né? Não tenha dúvida, grande. Isso é muito rico, né? E sim, com certeza, né, todo esse aprendizado que você teve já está passado para a Dani, né? Porque ela vivenciou isso com você, né? Querendo ou não, né? Com certeza, vocês compartilharam muitas informações em todos os sentidos. Sim. Mas chegando, então, em 2009, você falou, pronto,
nova fase na minha vida, vamos abrir uma escola, você tinha alguém, você ia abrir sozinha, como é que foi todo esse processo da sua cabeça? A abertura da escola, conta pra gente. Então, eu nunca fiz nada sozinha, eu falo que sempre eu fui cercada de pessoas, né? E pessoas que sempre me levavam para frente, né? E talvez não dá para visualizar, não sei se ela está assistindo, mas eu saí com uma professora que trabalhava comigo já há anos, né? E a gente saímos juntas, né? O nome dela é Cleonice, né? Ela trabalha hoje na nossa escola também. E a princípio a gente fez uma sociedade, então a gente sentou e planejou tudo. A gente tentou uma terceira pessoa para a sociedade, mas acabou que não deu certo. Então fechamos nós duas mesmo. E a gente sentou e pensamos, né? Nós somos daqui, né? A gente não quer atrapalhar o trabalho aqui, o trabalho que a gente construiu, né? E eu não queria sair muito longe da minha região, porque eu moro, né, na região. Certo. Então, a primeira ideia, até o nome Spala veio daí. Depois, isso tem dois fatores. A gente resolveu abrir uma escola que vai até o aluno. Escola de música em domicílio. Escola da música em casa. Então, assim, foi essa a nossa primeira proposta. E que legal! E aí, eu tenho que ressaltar agora, né, que daí todo o material de divulgação, o site, tudo foi meu filho que fez, né? Que bacana, quer dizer, tem mais uma família envolvida aí, mais um lacinho na família. Então, ele me ajudou muito no projeto da igreja, na escola, a Dani também, né? Mas ele também me ajudou nessa parte, porque ele já estava formado, estava se formando praticamente, né? No Federal em Engenharia de Computação, né? Então, ele desenvolveu e, junto com contratei um outro rapaz, um designer, né? Para que trabalhassem juntos para fazer todo aquele trabalho de marketing e tal. Então, foi ele que fez o site, foi ele que deu a ideia. Organizou essa parte de mídias. Isso. Então, daí a gente abriu em domicílio. Então, só um escritório, né? Só um escritório. Só que daí a gente pensou, vai demorar para a gente conseguir aluno, porque nós deixamos nossos alunos. A gente teve a gente fez o que deve ser feito, né, Valéria? Quando a gente sai de uma escola, a gente não leva os alunos, a gente deixa os alunos. E a gente fez isso chorando. Olha, é um assunto que dá umas 10 lives para a gente tratar. Porque o que acontece? Esse ponto tão importante, tão delicado que você falou, né? É uma situação assim desconfortável, né? Porque a gente vê isso todos os dias. Logicamente que o sol nasceu para todos, brilhou para todos, mas se cada um se comportar perante, né, ou com ética profissional, a gente evitaria muitos desconfortos, muitos problemas, e inclusive situações que acabam às vezes até na justiça, né? É um desconforto. Então, não esperaria outra atitude de vocês, como não, os alunos da igreja são da igreja e cada um, né? O sol nasceu para todos, eu vou conquistar os meus novos alunos. E até porque, né, você tinha uma proposta inovadora, né, há tantos anos atrás, com certeza, é uma proposta de educação, ela é inovadora, né? Algumas escolas tentam isso, mas pela situação que a gente mesmo, ou que você mesmo citou, a ética, às vezes é difícil dar continuidade nesse modelo de negócio em domicílio. Não deu, tá? É complicado, né? Então, daí a gente fez um ano. Só que daí a gente viu que a gente não ia dar conta de se manter, porque os alunos eram tudo longe, então o deslocamento era muito grande. Curitiba não é grande comparado com São Paulo, mas era grandinha naquela época. Mas assim, era um deslocamento muito grande, né? E a gente então entrou com eventos também, porque a gente não arrumou alunos suficientes para se manter. E como a gente tinha muito contato com músicos, nós começamos a fazer casamentos. Fazíamos cerimonial, fazíamos tudo, enfim. Tinha fotógrafo, tinha cinegrafista, tinha música, melhor música, quarteto de corda, montava até orquestra.
Que Mas, legal! mas não era muito a nossa área, né? A gente Ah, sabia mas ensinar. era um meio de gerar receita, né? De qualquer Sim, maneira, sim, foi. porque como negócio precisa gerar receita, né? Já Então, voltando mas então. acabou que a gente fez 2010 inteiro, assim, e 2011, daí a minha sócia, por questões pessoais, ela não pôde continuar. Ela tinha outros projetos, ela não tinha filhos ainda, tinha um projeto diferenciado. E eu sou ligada no 220. Então, e os meus filhos já estavam crescidos. Então, para mim, era o momento de... foi o ano que o meu filho foi embora do país. Então, eu mergulhei de cabeça no trabalho. Então, para mim, estava muito mais fácil, né? Então, a Entendi. gente conversou né, eu devolvi o que ela tinha investido e a gente continua junto até hoje, mas agora ela só como professora, né? Mas a gente terminou os nossos casamentos em 2010, 2011. A gente procurou um ponto que é a escola que nós temos hoje, né? Aí eu sozinha daí, não seria sozinha, né? Essa aqui foi minha primeira secretária. Ai, que lindo! Que É, lindo! porque eu precisei continuar com os alunos em domicílio, para poder manter a renda, mesmo porque em domicílio a gente cobrava mais, né? Para Certo. manter o aluguel, e daí ela ficava ali na escola para receber os alunos de outros professores que a gente começou. Aí, como ela entrou na faculdade nesse ano, foi 2010 ou foi 2011? Então, 2011, aí ela tinha muitos colegas que estavam querendo trabalhar e eu não queria trazer professores lá da outra escola, então eu trouxe muitos professores novos para a Que escola. legal! É claro, teve alguns que vieram junto comigo, estão comigo, mas anos depois eles acabaram vindo, mas assim, no primeiro momento foi uma opção nossa de não Nossa, trazer, olha, eu né? preciso fazer uma observação aí, porque tudo isso que você está falando, né, mostra a sua preocupação, né, com o entorno do que você fez, né, com o entorno do seu trabalho, né? Então, gente, olha, como é bonito poder trabalhar e ouvir histórias de pessoas que têm o moral, que têm a ética como princípio de vida, né? Então, a primeira coisa, ela estava muito preocupada, né? A Dionísio estava muito preocupada em não trazer os alunos, ou seja, não deixar a escola, a igreja sem. Eram de lá, ela estava saindo para uma nova fase e ela foi Sim, conquistar o espaço dela. Ela poderia ter convidado os professores da igreja para virem dar aula, né? Ela também não teve isso, né? Então, gente, como faz falta nesse mundo princípio, como faz falta nesse mundo ética, né? Às vezes tem gente que fala assim, ah, mas você é boba, eu não sei o quê. Não, a vida é mão dupla, né, gente? A vida vai e volta. Então, se você plantar, você vai colher. Se você planta coisa boa, você vai colher coisa boa, né? é. Então, de qualquer maneira, antes de tudo, parabéns pela sua preocupação, pela sua moral, pela sua ética de trabalho, pela sua ética profissional, porque, além de tudo, você passou esses princípios para os seus alunos, para os seus professores e para a sua família, né? Acima de tudo. Sim. Bacana isso, viu, Dionilde? Parabéns, viu? Parabéns. E Mas eu vamos tenho lá. que. Acabei, assim, o meu filho, e também eu assisti a live da semana passada, achei linda a história do casal, né? Porque o meu marido também me ajudou financeiramente, né? Quando ele fez o acerto dele do trabalho, ele investiu tudo que ele ganhou, ele acabou investindo na escola, para fazer um Ele fundo de acreditou, caixa. né, no projeto, Sim, acreditou também, né? sim. Conhecia você, viu como você, enfim, né? A dedicação, o amor e a competência, né, acima de tudo. Sim, quando me apurava e ele podia, ele sempre estava investindo. Então, eu devo à minha família. Sem a minha família, eu não estaria hoje onde eu estou, e isso eu posso falar sem sombra de dúvida. Então, esse vínculo familiar, a família fazer parte da música, não tem como não, Valéria. Eu acho que, né? Até os tias, né, os primos, É uma sobrinhos, alegria, sempre né? A muito. gente vê histórias. A semana passada, né, que era a Sandra e o Samuel que estavam contando, para quem não assistiu, ou para quem vai ver depois no YouTube, né? Porque a gente disponibiliza, porque esse horário, como eu falei, né? É o 6 horas da horário. tarde, as escolas tá todo mundo dando aula. Mas a gente deixa gravado porque isso é uma lição de vida para todo mundo, né? E a Sandra e o Samuel investiram, né? Ele pegou o Uhum. que ele tinha recebido para pôr e puderam construir uma sede. Agora estão indo
para um lugar, foram depois para um lugar maior, até com o auditório que eles estão fazendo. Sim, E é isso, fiquei, gente, né? falei, nossa, que É, legal. é a base de tudo, né? A família, a gente pode fazer aquele círculo familiar funcionar de várias maneiras, né? Como Sim, apoio, como suporte e até como negócio, né? Você vê que sim. isso é muito bacana. Parabéns de novo. Ah, Mas vamos lá. obrigada. Então, depois de um ano, a escola aberta, primeiro no modelo em domicílio, fazendo eventos, casamentos, cerimônias, e aí Uhum. chegou um outro momento, que era o dar aulas e começar a trazer profissionais, né? Você alugou o seu ponto, Sim, e aí começa a vida da empresária. Como é sim. que foi esse momento? Nossa, Valéria, lá na igreja era muito, a gente tinha muito apoio, a gente tinha uma estrutura, a gente não pagava aluguel, a gente tinha os irmãos que ajudavam nos recitais. Bom, nos recitais da escola para encurtar, da Espala, meu marido era e é até hoje o apresentador, né? É o quê? A minha cunhada também. Ele apresentava os Os recitais. Ele recitais. que faz a locução, tudo, Isso. apresentador, entendi. Sim, um apresentador. Então, a minha cunhada também, né? Sempre me ajudando. Eles têm essa oratória, porque a gente tem que cuidar de tudo, né? Aí você Verdade. correndo aqui, correndo ali, para chegar lá na frente e ainda apresentar aluno por aluno, né? Então, eles me ajudavam até a pandemia, né? Nós estamos há 2 anos sem ter, né? Mas Apresentação. era um ponto muito forte da nossa escola, da Espala, a questão dos eventos, né? Os recitais. Dos recitais de final de ano, no meio do ano, a gente sempre estava fazendo apresentações, né? Os recitais dos alunos, né? Então, aí, assim, teve horas, assim, que foi difícil, porque daí eu estava, assim, não sozinha, tinha apoio da minha família, mas, de certa forma, na gestão eu estava sozinha, não tinha nenhuma Sim, sócia. Eu tinha a minha família que me dava uma estrutura, mas tinha decisões, tinha que compartilhar com alguém, né? Então, foram momentos, assim, difíceis, mas eu sempre pude contar com alguns amigos. Aí, quando a gente abriu a escola, e já tinha passado um tempo, alguns professores abriram alguns horários, poucos horários, mas abriram, né? Mas não fecharam lá, porque era uma das condições, ó, continua lá, você abre um dia aqui, porque aqui em Curitiba é assim, né? O professor abre um é. dia aqui, um dia na outra escola, outro dia na outra, enfim. Isso é super normal, é. É super normal. Para nós aqui, talvez mais do que São Paulo. Aqui é muito comum. Aliás, é difícil um professor que abre 100% para gente. Não, não tem. Geralmente, né? Só nós duas que somos 100%. E a Cléo, né? Vocês são Então, integrais, mas vocês são figurinha, né? Não vale, vocês Não estão fora da conta, né? conta. Não está valendo. Mas isso é muito interessante. Uma coisa que, por exemplo, na parte de gestão, Dionilde, como é que você fez? Você falou até que a Dani começou, foi a sua primeira secretária, né, recepcionista. Quando foi aquele momento? Porque na parte musical eu vi que vocês dominam em termos de conteúdo, didática. Como é que foi essa parte da gestão? Organizar quem pagou, quem não pagou, e, enfim, toda essa parte, quem fazia, ou como é que foi o começo e como é hoje? então, no começo, não, logo daí já na sequência, a gente já contratou uma secretária, porque não era possível continuar, né? Sem uma secretária em período integral. Eu acho que, se não me engano, foi em 2012, e a gente já 2012. daí e também a faculdade começou a ficar difícil. Não tinha como a Dani ficar lá. E ela ia começar a dar aula, afinal de contas, ela estava numa faculdade se preparando para dar aulas, e não para ser Certo. secretária, né? Então, digamos que foi uma ajuda a mais, né? Mas aí a gente já contratou uma secretária. A princípio foi planilha de Excel, mantemos durante 2 anos. Em 2013, 2014, meu filho criou um sistema para nós, né? Mas isso, lá da Europa, ele sempre pensando na gente, né? Que Aí ele criou um bacana! sistema que a gente usa até hoje, né? Ele é um sistema bem financeiro, de matrícula, pagamento de aluno. Ele não tem, por exemplo, grade de horário. É algo assim bem funcional mesmo para, na verdade, ele quer Direcionado aprimorar. à parte financeira da escola. Parte financeira e parte de matrícula de aluno, né? Quando vence a matrícula,
vem o alerta do sistema, coisas assim, né? Então isso Entendi. ajudou bastante, né? Sem dúvida nenhuma, deu um suporte, né? Mas eu Não, tudo, né, Valéria? Daí eu fechando folha de pagamento, eu dando aula, eu assessorando a você sabe que secretária. tem uma situação que a gente precisa sempre avaliar e que vale para todo mundo, é o seguinte, aonde eu sou imprescindível, né? Aonde eu valho mais. Então, a Sim, gente precisa sempre ter essa percepção e avaliar. Olha, eu sou imprescindível no atendimento. Então, contrata alguém para dar aula e vai fazer o atendimento. Não, eu sou imprescindível dando aula. É onde eu rendo mais, eu seguro aluno. uhum, Perfeito. Então, contrata um administrador. Então, essa é uma coisa que a gente precisa perceber mesmo, porque o tempo hoje é o nosso bem mais valioso. sim. Então, a gente amarra tudo e fala assim, puxa, eu consigo dar conta de tudo? Ou não, não consigo, estou ficando louca, né? Aí eu consigo fazer isso e isso. Bom, eu consigo aonde eu vou ser mais importante. No caso de vocês, sem dúvida nenhuma, é dando aula, né? Então, o Sim. resto a gente vai organizando e tem que saber fazer também, como diz por aí, é que, né, se você não sabe fazer, como é que você vai mandar? Então, você tem que ter toda essa expertise, que, ou seja, toda essa bagagem que vocês acumularam por anos, para poder orientar esse novo funcionário, esse novo colaborador, a fazer da melhor maneira possível. Mas a Sim, conta é sempre essa. Aonde eu sou imprescindível? E a sim. partir daí, sim, eu vou me dedicar a dar aula, eu vou me dedicar a organizar os eventos, eu vou me dedicar às apresentações, enfim, é isso que É. realmente a Eu gente tô nesse precisa dilema fazer. ainda, Valéria. Passaram 11 anos e eu ainda fico bem dividida, porque eu gosto dos dois, na verdade. Tenho Que bastante legal. dificuldade. Mas assim, sem dúvida, uma coisa bem importante em relação a vocês, a Caim, é que quando vocês vieram dar uma palestra, que o Jacques veio, você veio, foi num hotel, né? Estávamos lá, inclusive professoras que eram minhas da outra escola, tem escola de música aqui em Curitiba, foi uma coisa que eu não falei. É, dos professores que trabalharam comigo, nós temos acho que 4 ou 5 escolas em Curitiba. E estão escolas grandes, boas, assim. Ou seja, assim, eu me sinto muito feliz porque, de certa forma, a gente contribuiu para cada um Eu dar o seu, entendi. É, esse passo. ou seja, E, você está deixando um legado, né, Dionilde? Você está eles falam, deixando um eles sempre legado. me agradecem quando eles saem, olha, muito obrigada por tudo que eu aprendi com você. Para mim foi uma experiência boa e tal. E eu incentivo, Valéria, porque eu acho que todo mundo tem o seu direito de lugar ao sol, né? Então, é um prazer. Mas voltando lá naquele dia, eu estava tão desanimada aquele ano, porque sozinha, sem trocar ideias, né? Falei, meu Deus, eu fui naquela palestra lá, eu vim assim, cheia de ânimo. Falei, acho que cheguei falando não falando para todo mundo, né? Porque tem que fazer isso, porque isso tá errado, porque tem que fazer assim. E sabe, ali foi um up, assim, que eu tava precisando mesmo para aquele momento, sabe? Então, Que legal. assim, e depois outras palestras, depois aí eu falei assim, não, Caim é Caim, né? Vamos, que a gente tem muito que aprender com a Valéria ajuda demais a gente. Fiquei encantada com o Jacques, tanto que depois eu fiz aquela consultoria, né, emergencial, quando veio a pandemia. Até então, o nosso contato não era tão grande, né? A pandemia possibilitou, acho que, essa aproximação de vocês com a gente, Exatamente. né? Eu não sei se isso aconteceu com outras escolas, mas comigo aproximou bastante. Na realidade, eu acredito, sabe o que, Dionilde, que as distâncias encurtaram, né? É uma frase feita, né? Mas as distâncias encurtaram por conta até de necessidade. Né? Logicamente Uhum. que a tecnologia estava aí para nos auxiliar, para nos aproximar, né? De maneira que a gente pudesse passar as informações. Mas a necessidade fez com que todos mais conversássemos, trocássemos ideias, ouvíssemos mais o outro e aprendêssemos também. Então, eu acho que foi, nesse momento, foi positivo tudo isso, né? Então, nos aproximamos, a gente fez Lembra quantas lives nós fizemos? Praticamente uma por dia a gente fazia, Sim. para poder dar um suporte de maneira que as escolas pudessem continuar trabalhando. E foi um momento muito rico, né? Sim, sim. Mesmo hoje em dia, a maioria das escolas já estando voltando ao presencial, os alunos querendo o presencial, mas essa bagagem que a gente teve a possibilidade, tivemos a oportunidade de ter,
de aprendizado, é para o resto da vida, né? Então, a gente sai daqui dessa situação toda com um aprendizado de que sempre é possível, eu sempre tenho uma alternativa, eu sempre vou poder fazer alguma coisa, né? Não nos amarrou, não nos impossibilitou de trabalhar. Nós sim tivemos uma outra porta, um outro viés, um outro olhar para continuar a missão, né? De poder levar a música a todos. E isso é muito gratificante, né? Sim. Daí você falou, achei muito legal aquele texto que você colocou a respeito da Scala, porque aqueles objetivos sempre foram muito, muito claros para mim. É ter ensino de qualidade, né? Então, a gente tem um time muito bom, né, de professores, então isso é importante para o ensino de música, Sim. né? Tanto que vários saíram e têm a sua escola hoje, são diretores de escola, né, continuam dando aula como eu. Eu não conheço nenhum dos que trabalharam comigo que estão só gerindo a escola sem dar aula, Valéria. Eu não sei, eu acho que isso é cultural também. Eu acho que isso também tem a ver até com a paixão que a gente tem, né? Porque, assim, é difícil mesmo a gente ver pessoas que são gestores. Às vezes, né, não vou falar que não tem, a gente já entrevistou vários colegas que até abandonaram mesmo o dar aula para gerir a escola. Tudo bem, se ele se acha mais capacitado ou se acha imprescindível na gestão, maravilha, é o que tem que ser feito. Mas a maioria gosta de dar aula, ou gosta de vez em quando entrar na sala de aula, dar um pitaco, fazer parte das reuniões de conteúdo programático, da organização do cronograma das aulas, enfim. Isso é muito, muito bacana, né? E a gente sabe que tem diretores por aí que fazem mais do que isso até. O que eles fazem, né? Começam limpando a escola, daqui a pouco estão na recepção, depois estão dando aula, à noite estão organizando a finança, e é isso aí. E de madrugada faz o marketing da escola. Gente, é assim, né? Nós não temos, no nosso meio, é muito difícil você falar, é um cara que vai investir em escola de música. Não é. Na realidade, o que é? É um músico ou um professor de música que vai abrir uma escola. Sim. Não é como, por exemplo, até na palestra mesmo, no congresso, que acontece com escolas de idiomas, academias de ginástica. A maioria, o que é? É um cara que vai investir, ele tem uma grana e vai investir num negócio. É um negócio para ele. E escola de música é mais que isso, é paixão, né? Sim. Música é mais que um negócio, música é paixão. Então, a gente tem essa maneira de trabalhar na Scala. A gente fideliza muito nossos alunos, sabe, Valéria? A gente trabalha com a fidelização de alunos. E com isso, a gente conseguiu, na pandemia, a gente viu que a nossa força. Porque eu respondi todos os questionários, né, que vocês mandaram, né? A gente, graças a Deus, a gente teve perdas. Tivemos, sim, no primeiro lockdown, nós tivemos perdas, né? Bastante até. Mas a gente tem uma clientela, nós temos alunos que começaram em 2010, 2011, 2012. Temos alunos que foram para o exterior, voltaram e procuraram a nossa escola. Então, a gente tem um trabalho, assim, bem fundamentado, assim, sabe? E para mim, um professor, para dar aula lá na escola, é muito importante ser indicado e eu perceber nisso o compromisso dele com o trabalho. E, assim, com essa preocupação também de estar se reciclando, né? Buscando... Exatamente, atualizando, né? É imprescindível. Atualizando. Porque as coisas mudam muito de um ano para o outro. Assim, a gente sempre, no caso eu, né, que acumulo essa função também, eu sempre tenho que estar pesquisando métodos, né? A gente não tem métodos próprios, né? Eu não sei se ia perguntar isso, mas a gente tem já algumas coisas prontas que era o nosso projeto. Só que ficou na gaveta esse ano devido à situação do ano passado e dessa. A gente teve que parar alguns projetos e colocar a mão na massa mais do que nunca. Hoje, eu e a Dani somamos mais de 50%, acho que, dos alunos da escola. Nós duas, né? Então, a gente não sobrou muito tempo para escrever. Na realidade, esses 2 anos, 1 ano e meio, a gente está apagando alguns incêndios, né? A gente está naquela virada louca, né? E então a gente não consegue, às vezes, tempo para desenvolver outros projetos, né?
Mas me conta uma coisa, a Dani que teve até experiência, deixa eu ouvir um pouquinho a voz dela. Dani, me conta o seguinte, o que você acha, né? Sua mãe comentou de alunos que estão praticamente desde o início da escola. Por que você acha, qual é o diferencial da Spala para que esses alunos se fidelizem? O que você acha qual é o seu olhar para saber o que é importante para um aluno estar amarrado na escola, ou se sentir bem, ou não querer procurar outro estabelecimento, enfim. O que você acha que é um fator primordial para fidelizar o aluno? Eu vejo, principalmente né, na minha parte de questão das crianças, né? Que eu tenho muito mais alunos crianças, que é uma área que eu até, não vou dizer prefiro, mas tenho um carinho muito grande. Sim. E a gente vê, na verdade, crianças de 5 aninhos que começaram com a gente, que hoje estão com 10, 15, né? 15 anos. Então, eu acho que, principalmente, ao meu ver, também, né, os adultos, mas principalmente, ao meu ver, a gente tem muitas crianças e famílias que começaram com a gente, estão anos com a gente. Acredito que por essa questão da gente ter esse ambiente familiar, acolhedor, né? E esse desenvolvimento da criança, eles percebem muito, né? Acompanham o desenvolvimento da criança, o quanto a música ajuda, quanto a música faz diferença na vida deles, né? E até o que o Dio falou em questão das indicações. Então, tem uma família que indica para o amigo, que indica para outro, e vai se tornando uma família Spala. A gente fala família Spala, né? A gente manda cartão de aniversário, família Spala. Então... Você sabe que nós temos um colega também que já falou, sempre ele está por aí, não sei se hoje ele está, o Sérgio Ciotti, ele também fala que o slogan dele, né, a linha fina, é a escola da família. Sim. Porque realmente abraça, eles também são uma empresa familiar. Não sei se vocês se lembram dele, né, do Sérgio, e a escola foi fundada pela mãe dele, a dona Mercedes Ciotti, né? E a dona Mercedes fundou, ela fazia até concursos de piano e tudo mais, e os filhos seguiram carreira, né? A gente tem o Sérgio Ciotti, que trabalha com piano, o Derico, né, que toca sax e flauta, e o Guto também, mas o Guto é arquiteto, ele toca também, mas ele exerce profissão de arquiteto. Então, também é uma empresa familiar. E hoje, onde o Sérgio tem a esposa dele ajudando na parte administrativa, a filha dele na área de canto, e isso ele levou como slogan. Então, é uma escola de família para família. Né? Então, realmente, a gente precisa ter esses conceitos, né? Ou essas percepções de que faz a diferença, né? Porque se fosse por conteúdo, só por não sei o que, você concorda? O cara falou, eu vou na escola mais perto da minha casa, ou vou onde é mais barato. Não, existe essa preocupação. Então, fidelizar o aluno é mais do que simplesmente agradá-lo, né? É ter um diferencial dessa escola, é passar conceito, passar valores, né? E que estão de acordo com o valor dessa outra família que está trazendo, que vocês estão trazendo para dentro da Spala, né? É muito bacana isso. Essa sua percepção, Dani, é super importante, é muito real, né? A gente percebe, logicamente no seu caso, mas com várias escolas que a gente conversa, assim. Então, esses valores que vocês conseguem passar para os outros, para os alunos e para familiares de alunos, elas são muito importantes, né? Parabéns por isso daí também. O resultado também, né? As famílias acompanham o resultado de um ano para o outro, a evolução do aluno. Sim. Isso acontece em todos os cursos, porque, assim, os pais, eles querem resultado, né? Então... Sim, na realidade, assim, também, eles né? É um ensino da música, né? Eles não vão aí para brincar de esconde-esconde, né? Então, a gente está passando algum conhecimento. Então, mas o ambiente em si se faz muito importante, né, Diolinha e Dani? Então, vocês têm essa ampla visão de valores mesmo, né? Do conceito musical, do conceito família, do envolvimento, da qualidade dos professores que vocês contratam, tudo isso é válido. Sim. Mas me conta uma... Pode falar, desculpa, Dani. Essa questão do contato, às vezes, do pai com a criança, né, da família, se tem
A gente vê muito de, às vezes é só aquele momento ou um momento do dia que a mãe tá com o bebê, tá com o filho, né, mais novo, e a música acaba unindo mais, né? Porque na correria do Exato. dia a dia, todo mundo tem muitas atividades, muitas coisas para fazer, né? E a música torna, acho que essa união também É a gente vê verdade. muito do pai, da mãe, né? Desse contato. A gente já ouviu histórias que às vezes nas audições toca a família inteira. A Sim, mãe Ah, às vezes acontecia sim, é muito. bem comum, né? gente, isso é a coisa mais linda que tem, né? Você quer exemplo Sim, maior do que a música une? É lindo demais, né? E É verdade. assim, passar esses valores para a família, né? São coisas assim que vão marcar os filhos, os pais para o resto da sim. vida, né? Vão levar isso como uma tradição, é muito lindo. Janilde, conta uma coisa para mim. Se você fosse resumir a pandemia num aprendizado, o que você trouxe da pandemia para a Spala nos dias de hoje? O que, que você conseguiu falar assim, puxa, essa foi a limonada que eu consegui fazer com esses limões que a vida me mostrou. Olha, teve muito aprendizado, né? Principalmente a questão da tecnologia, que eu vou ser bem franca com você. A gente sabia que podia dar aula online, a gente sabia que era possível, eu já fazia curso gravado, né? Mas aquela falta de coragem, né? De começar. Então caiu assim, ó. Ou você pega e faz, ou você fecha a escola. Você não tem opção, né? Verdade. Então eu corri para Caém, né? Falei assim, recesso. Adiantamos o recesso do meio do ano, vamos pensar, e daí naquela semana já fui resolvendo tudo. Aí a Caém já entrou com aquela consultoria, você já começou a dar orientação. Então a pandemia me aproximou muito da tecnologia, foi uma das coisas, mas a maior, que eu acho que foi a que mais me marcou, é a fidelidade dos alunos para com a nossa escola. Assim, me emociona isso, Valéria. Porque Que assim, legal. a gente via que às vezes o celular não ajudava, na casa a internet não ajudava. A gente sabia que a aula não foi aquilo que a gente gostaria, né? Mas eles continuavam ali, né? Firmes, sabe? E foi mínimo o número de desistência, né? Tiveram por outros motivos, mas as pessoas preocupadas, nossa, mas como é que você vai pagar o aluguel? Eu falei, não, não se preocupe, né? Tá saindo muito aluno. Eu falei, não, tá tudo bem. Então, sabe, esse carinho, sabe? Às vezes, aulas gravadas, no caso da musicalização, a professora que dá musicalização para bebê, foi é o mais difícil, não tem como dar Sem assim ao dúvida. vivo, né? Então ela gravava a aula e mandava, daí ela ficava, será que o pai assistiu, né? Postava no YouTube com o filho. Então assim, mas não, eles assistiam, eles davam feedback, eles, Que sabe, legal. o pagamento certinho do boleto, agora o Que Pix, legal. que é uma maravilha, né? Mas o boleto, o Pix. Então, assim, a gente já trabalhava só com boleto. A gente sempre, de alguns anos para cá, evitamos dinheiro, né? Cartão e boleto, né? Mas mais Certo. ainda, né, o boleto. Então, assim, isso nos aproximou muito. Então, Valéria, uma coisa que eu senti que eu deveria fazer, por exemplo, quando voltava às aulas, né? A gente voltava, era autorizado, mas tinha uma família que que o aluno estava com Covid. Então, por que eu vou cobrar dessa família? Né? Então a gente também ajudava, dava um desconto. Às vezes Bacana. eles nem aceitavam. Não, não, faço questão de pagar. Eu reponho depois. A gente falava assim, olha, a gente pode repor depois, tudo bem. Se a gente via que a pessoa não queria, não podia, não é que ela não queria, ela não podia repor. Então essa flexibilidade e essa conversa que você sempre falou, gente, diálogo, conversa. Isso sempre foi a minha maneira de ver, mas na pandemia eu me aproximei muito dos clientes, assim, muito mesmo. Assim, de conversar, de saber se está bem, de dividir a dor que ele está passando naquele momento, de saber o que ele está vivendo na família. Então, assim, eu acho que eu me humanizei mais ainda. Eu acho Que que bacana. para mim foi isso que me trouxe a pandemia. E a certeza de que a gente, com fé em Deus, né? Claro que a fé conta muito e bastante trabalho, Muito. a gente conseguiu tocar, né, com a ajuda de Deus, muito trabalho mesmo, né? A gente conseguiu chegar até aqui e vamos fechar o ano com um número bem significativo. Quase que o mesmo Positivo. número que a gente estava quando começou a pandemia.
Que Então, beleza. assim, Eu vou isso fazer um daqui, comentário aqui que eu vi um olhar seu e eu lembrei da Rose, da CIA da Música, Companhia da Música em Cascavel, que ela falou também, ela acho que foi a menor perda do Brasil, em percentual, ela praticamente foi zero perdas de aluno. E nossa, que ela legal. usou também isso, ela comentou essa aproximação e se colocar no lugar do outro, né? A Uhum. empatia. E saber que o outro também tá passando por problema, né? Porque a primeira reação nossa é resolver o problema nosso, né? O meu umbigo, Sim, né? Ah, como é que eu vou receber a mensalidade? Mas como é que está a situação do outro também? sim. Então, se colocar no lugar do outro, entender a situação dele e as necessidades também, faz com que todos juntos possam trabalhar de uma maneira mais eficiente, com tranquilidade, em harmonia, né, como deve ser, né, como tudo uhum. isso deve ser. Mas essa percepção, se colocar no lugar do outro, e às vezes até antever, como você mesmo colocou, a necessidade dele, deixa isso daí muito mais tranquilo, muito mais leve para todo mundo, né? Sim. Porque Aí a a gente gente. tenta criar Exatamente. essa atmosfera mais, assim, mais tranquilo, né? Porque todo mundo estava Exatamente. sofrendo, né? Aí Todos. tá, fulano lá não pagou o boleto, vou lá e vou cobrar. Não. O que está acontecendo? Como é que É, está? Como é que estão as eu aulas posso ajudar em online? alguma coisa? Posso ajudar? Tá ruim o dia do vencimento? O que eu posso fazer para te ajudar? Então, Exato. aquilo assim que... Nossa, e eu não tinha muito tempo de fazer isso, Valéria, eu confesso. Porque eu me enchia muito de aluno. Tanto que depois da pandemia foi outro aprendizado. Eu resolvi que de manhã, no máximo um aluno, né? Eu sei que já estou quase me enchendo de manhã. Daí eu falei que eu não vou mais pegar aluno de manhã, para mim poder dar chegar lá de manhã cedo, eu trabalho bem cedo, né? Chegar lá, dar um bom dia, ver as situações do momento que tem no WhatsApp, Respirar. respirar, né? Então, assim, foi um aprendizado, nossa, eu gosto das duas coisas, mas eu confesso para você que eu largava tudo meio que para a secretária resolver, né? E eu entrava quando não tinha como. E às vezes o aluno saía da escola e eu nem sabia o porquê. Talvez se eu tivesse mais presente ali, eu É muito conseguisse importante. contornar a situação. Então, eu aprendi muito isso no curso, aprendi muito isso com você, Que com bacana. tudo, né? Então, eu acho E que a a pandemia Dani? agregou bastante coisa, né? Ah, não, temos que olhar o lado positivo, né? Porque ela estava aí, não tinha como fazer de conta que não estava. Não, Sim. estava aí. Sim, A Dani também tirou uma lição, fez uma limonada gostosa aí. Como é que foi Ah, isso, com Dani? certeza. Eu acho que Conta pra gente. essa questão da tecnologia com certeza foi importante. Eu mesma tive alunos que foram, né, de fora do país, tinha uma aluna que estava nos Estados Unidos, uma aluna que viajou daí para morar na Austrália, que continuou com a aula online. Então foi muito legal ver que justamente que tinha como a gente manter, né? Às vezes a pessoa morava muito longe, mas queria muito fazer aula na escola, então o fato de ter o online ali com certeza ajudou bastante, deu esse a mais, né? Mas uma coisa que eu percebi muito assim, até com amigos meus que hoje estão começando a fazer aula, é que ficava naquela, principalmente adulto, né? A gente fica naquela, gostaria muito de fazer tal coisa, gostaria muito de fazer tal coisa, e vai ficando, vai ficando. E mais de, né, vários amigos e conhecidos vieram falar, eu sempre quis fazer aula de música, então agora que eu vou fazer. E às vezes nem achava que não tinha tempo, mas foi lá, comprou o teclado, vou começar logo, porque agora é o momento. Então, acho que esse susto que a gente levou, né, querendo ou não, acabou mostrando que a gente sempre tem que estar ali tentando, né? Não tem depois a gente vai fazer, tem o agora. Então, O foi muito depois legal pode de não ver. chegar, né? E Exatamente. o modelo híbrido que ficou, né, Valéria? O Como modelo é que é? híbrido. O modelo híbrido de Também, ensino. exatamente. Eu acho que também é uma lição que a gente vai levar, né? Ou que vai até agregar num contrato, né? A gente conversa bastante. O aluno hoje tem a possibilidade, sei lá, olha, semana que vem estarei viajando, mas podemos fazer aula online. Eu vou estar Sim, num hotel, eu vou estar em outro Sim, lugar, mas a gente pode fazer aula online, né? Então, esse mix, esse híbrido, né, como se diz, vai ser utilizado em muitas vertentes. A gente deve até, pode colocar no contrato, né?
a aula é presencial ou online, né? Enfim, é só todas as partes estarem de acordo, o professor, o aluno e a escola, e isso pode rolar, né? Não necessariamente sempre, né? Mas um modelo que for conveniente para todos, né? Isso daí é muito bacana. Mas, gente, antes da gente virar abóbora aqui, eu vou agradecer mais uma vez a disponibilidade de vocês, o carinho, a história maravilhosa, né? Não tem, olha, ninguém chega lá sem passar por uma estrada de pedras, né? Então a gente precisa realmente de dedicação, de foco, de estar atento ao que está acontecendo ao nosso redor, se atualizar, mente aberta, coração aberto, ética, né, moral, para poder seguir na estrada, né, não só na profissão de músico, ou de dono, de empresário de escola de música, mas em tudo na vida. E vocês têm isso, né? Mostraram e deixaram muito claro que nesses anos todos de trajetória estão deixando aí um legado de muita ética e moral no trabalho que desenvolve. E aí, eu queria que cada uma, vou deixar a Dani falar primeiro, deixar uma dica aí, um conselho para os amigos, né, colegas, e depois a Dionilde também deixar o seu conselho, a sua dica, e dar o boa noite de vocês. Tá bom. Em relação à música, assim, o que sempre me moveu realmente foi o amor que eu tenho pela música, né? O amor que eu tenho por dar aula, por lecionar, né? Eu sei que dentro da música a gente tem muitas vertentes, né? O pessoal que trabalha com eventos e até os que dão aula, enfim. É bem variado, mas eu acho que o conselho que eu posso dar é realmente estar de coração, né? A gente pode dar aula para criança, dar aula para adulto, até questão da idade, a gente tem muita essa liberdade de escolha, professor particular, né, dentro da escola, mas eu acho que o principal é a gente estar realmente fazendo com amor, tá fazendo com dedicação, sempre buscar, né, novos, como a gente estava falando, estar se atualizando, né, estudando e tudo mais. Mas, ao meu ver, assim, seria essa questão do amor. Tem dias que, às vezes, eu não estou bem, mas estar ali dando aula me faz bem, me distrai, algo que me faz muito feliz. Assim. Que legal. É o seu remédio. Com certeza. Obrigada, Dani. Dionilde, e aí, a sua dica? Então, acredite, primeiro, aproveitando a oportunidade, quero agradecer a oportunidade pela Valéria, de poder, eu nunca imaginei que um dia eu ia poder contar a minha história, né? E olha que é uma história longa, hein? Eu ainda resumi. Mas, enfim, foi um privilégio, foi uma oportunidade, muito obrigada, não vou esquecer, e você vai ficar eternamente no meu coração. Eu espero que um dia a gente se veja, poder dar um abraço logo, né? Em breve. Eu estou com passagem comprada para Curitiba faz tempo, mas eu vou chegar aí. Então tá bom. Mas o que eu quero falar para os empreendedores, donos de escola, que porventura estiverem ouvindo, é que o nosso trabalho ele realmente é árduo, sabe? Mas acredite, se você ama, acredite, invista teu tempo, que vale a pena pelo resultado, né? Que a gente faz na vida das pessoas. Tenha paciência, né? É um momento difícil agora para todo mundo, que segura a onda aí que vai melhorar, né? Vamos ter fé e continuar trabalhando que vai dar tudo certo, né? Isso na parte de gestão, na parte de professora, que eu sempre acabo acumulando, e eu falo sempre dos dois, né? Mas a parte de ensino sempre procure o melhor, procure se aperfeiçoar. Procure sempre trazer novidades para o seu aluno, que isso faz com que você mantenha o aluno muito tempo, porque você tem coisas novas para passar, né? Você está buscando, você tem que passar, né? Então, e que mais do que nunca a gente precisa disso, porque agora nosso concorrente é o mundo, né? Então, verdade. Então, assim, não deixem assim de acreditar que dá certo. Muito obrigada, Dionilde. Obrigada, Dani. Eu, em breve, desejo estar aí. Eu quero ir para vários lugares e a gente só quer que todos estejam bem, primeiro, para a gente poder se comunicar e realmente poder se abraçar
e continuar fazendo viagens para levar palestrantes, porque Ai, o online é bacana, mas o presencial não tem sim, preço. faz falta, né? Aquele abraço, Faz aquela falta. Eu aproximação. sinto muita falta de ver as pessoas, de conversar, de abraçar, de sentar e tomar um café junto, né? Sim. Isso daí não tem preço mesmo. Mas, olha, uma alegria e eu me sinto lisonjeada de poder conhecer um pouquinho da história de vocês. Ai, Isso Obrigada enriquece pelo não convite. só, né, a minha vida, mas enriquece a vida de muitas pessoas, porque serve de incentivo, de motivação para a gente continuar nessa profissão linda, né? Temos pedras, mas somos abençoados por poder trabalhar com música, levar música a sim. todo esse Brasil. Muito obrigada, Eu Dionilde, que obrigada, agradeço. Obrigada a Dani. vocês. Um abraço a todos. Obrigada Valéria. a toda a família, né? A toda a família Chagas, aí ao marido, ao filho, que todos contribuem, né, para o sucesso da Spala. Um beijo grande para vocês, um ótimo final de semana com muita saúde e muitos alunos. E até a próxima. Igualmente, Gente, Valéria. sexta-feira que vem tem mais. Que Deus continue te iluminando, tá? Amém. A Tchau, nós tchau. todos. Obrigada. Beijo. Tchau, 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 gente. Até.